E aí, nesse tempo, eu gostava de me comunicar, né? Então, o lugar que eu pegava no microfone, eu queria até ser padre quando eu tinha uns 12 anos, 13, eu queria estudar para ser padre, porque era a única referência que eu tinha de microfone lá na minha cidadezinha, no Rio Grande do Norte. A única pessoa que usava o microfone que eu via era o padre. E eu achava aquilo mágico, né? A pessoa falava ali naquele negócio e todo mundo ouvia. Então eu tinha vontade de falar no microfone. O microfone sempre foi assim a minha meta de presente. Primeiro amigo secreto, queria um microfone. Então eu sempre gostei desse lance da comunicação. E eu ia na igreja, fazia a leitura, comentário da missa, aquelas coisas todas para ajudar o padre, né? Olha, isso quer dizer, é incrível como que algo te aproximava. E o que te aproximava era o microfone. Hoje não sou eu, um dia você me entrevista, mas a mesma coisa. Quando eu ouvia a rádio, eu ficava encantado. Falei, como que essa voz fica aqui dentro? Como que essa voz sai daqui? Mágico, né? Que coisa mágica. Quer dizer, para você era o microfone. Microfone. Para mim era algo incrível. E aí esse lance do microfone foi me levando a... Você sabe que uma coisa vai ligando a outra, né? Aí depois veio vontade de fazer rádio. Eu passava horas gravando fitas ali. Essa é a minha paixão pelo microfone, por me comunicar com as pessoas, que foi acontecendo. E aí o tempo foi passando e um belo dia a minha mãe, com 14 anos de idade, ela arrumou um emprego para mim na firma que ela trabalhava. Ela fazia serviços gerais lá e aí começou a empregar os filhos lá, né? Quer dizer, era faxineira mesmo. Era. A minha mãe era faxineira da antiga Casa Leal, ali na ponte da Vila Maria. Hoje ela não existe mais. Tá. E isso foi em 93, 94. Aí a minha mãe me arrumou um emprego lá. E aí chegou lá, eu colocava código de barra em produtos. Passava o dia todo assim, ó. Grudava as etiquetas aqui, tá em produto. Trabalhei 10 meses lá. Aí eu ficava ouvindo lá, a moça apertava o botão lá, a telefonista. Plim, plom, atenção, fulano de tal, ramal 232. Aí eu falava, aí eu podia ser telefonista nessa empresa para falar do microfone aqui, né? Quer dizer, quando saiu o som Saiu o som da lá. voz da mulher... Aí eu já fazia amizade com ela, já levava fita de música para ela tocar lá, que ela tocava som ambiente na empresa o dia todo, né? Tá. E aí essa paixão foi acontecendo e lá não, eu continuei sendo etiquetador. E meu pai era camelô no bairro do Brás, e aí eu ia ajudar ele nos finais de semana que eu não trabalhava, e em frente à banca do meu pai, abri um açougue e tinha um cara lá, J. Alves o nome dele, tinha uma voz bonita. O cara parecia o Vando, sabe? Era todo falador, não sei o quê. Aí, e fazia propaganda das carnes. Ah, mas era o dono do açougue fazendo propaganda ou o dono do açougue contratou o locutor? Contratou um locutor, o cara montou assim uma estrutura gigante, com toca-disco, toca-fita, tudo profissional, nos anos 90. O cara tinha o som. E ele se chamava J. Alves, esse cara tinha uma voz muito boa. E aí eu fui me aproximando dele, e ele foi um dia, me deu uma chance de falar os preços da carne lá, fazer propaganda. E eu, molecote, né? Tinha uns 15 anos. Aí eu fui e comecei a fazer propaganda lá de uma forma que foi engraçada. Que ele gostava de fazer brincadeiras, né? E eu sempre me inspirei no Silvio Santos. E ele um dia pendurou uma garrafa cheia de bolinha de gude. E ele ficava falando, pessoal, anota aí, coloca na urna quantas bolinhas tem aqui, que tal dia vai ter um sorteio. E o dia que o pai dele passou mal, ele falou assim, fica no meu lugar hoje, período da tarde. Aí eu falei, vai ficar no seu lugar? Então tá. Aí eu catei o microfone dele, comecei a falar com o pessoal do meu jeito lá, né? Alô, pessoal, venha comprar aqui, não sei o que, papapá e pipipi. E eu aproveitei que ele não tava e eu não pedi pro pessoal escrever no papel quantas bolinhas tinha. Eu comecei a perguntar pro cliente quantas bolinhas tem aí dentro, para falar na hora. Eu não sabia quantas bolinhas tinha lá dentro. Aí eu só falava, atenção pra dica, é mais de 100 e não termina com 0. Mas já imitando o Silvio Santos ou não? Não, do meu jeitão. Tá. Só que eu era muito, o jeito de eu falar e gesticular, sorrir, o bocão que eu tenho, era muito parecido com o Silvio. E as velhinhas falavam, meu filho é filho do Silvio Santos. Na porta do açougue. Na porta do açougue. E aí eu fiz tanto sucesso com essas brincadeirinhas que eu fazia e o jeito que eu conversava, que um dia quando esse cara saiu de lá, eu estava desempregado já, aí o dono do açougue me chamou para trabalhar lá. Aí me deu essa oportunidade, eu trabalhei lá muito tempo no Brás. Garoto propaganda. E todos os lojistas ali da região queriam que eu fosse trabalhar para eles. Quer dizer, aí pessoal das lojas dos quarteirões, todo mundo do lado, quem é esse cara que brinca no açougue? Isso. Quem é o cara que anuncia carne? Quem é o cara que está fazendo o cliente parar? 1995. E o pessoal parava para comprar carne? Muito. Eu fazia uma fila
Eu fazia uma fila de uma peça de mortadela que tinha lá. Essa peça pesava 1,90 kg, eu acho. E eu anunciava que eu estava vendendo uma peça inteira de mortadela, não era o quilo, era não sei o quê, e era mais de 1 quilo. Eu sei que era uma fila para comprar essa mortadela pelo escarcéu que eu fazia e a outra fila de clientes normais. Escarcel, essa palavra é velha, escarcel. A bagunça, né?